Chegamos ao nosso 14º encontro, terceira semana do desafio Encontrar-se. Como você muito bem sabe, esse desafio é para que cada dia cresça em você o autoconhecimento e assim dê a você a oportunidade de transformar seus relacionamentos, seus sentimentos, seus hábitos. É para que a cada dia você construa intimidade com você mesma. Desafio Encontrar-se. Como habitual, começamos, como habitual, com a frase: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Saint-Exupéry. Você já reparou que o quanto seus estados afetivos influencia o modo como você vê a vida, como você vê o mundo, como você interpreta as circunstâncias, como você vê a você mesma? No decorrer dessa semana, nós fomos conversando sobre emoções, sobre sentimentos, sobre esses estados afetivos que todos nós vivemos. Todos nós. Isso faz parte da nossa condição humana. Mas o importante é que, quando nós reparamos o impacto desses estados afetivos em tudo que nós vivemos, como relacionamos, isso faz toda a diferença. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre o quanto esses estados afetivos vão impactar em nossos relacionamentos, principalmente. Nós vamos ter como bônus aqui do nosso desafio Encontrar-se uma série sobre relacionamentos. Mas aqui nós já vamos ter uma prévia, falar um pouquinho quanto esses estados afetivos, eles vão fazer com que eu ou relacione bem, ou me afaste, ou como eu vou estar junto com as pessoas. Então esses relacionamentos, eles são efeito de como nós transitamos por essas questões afetivas. Então, nossos estados afetivos, eles podem tanto aproximarmos dos outros, afastarmos, né, ou criar uma convivência harmônica, sábia e também de intimidade. Veja, a questão, quando nós estamos aqui falando dos estados afetivos, nós já vimos nos nossos encontros que esses sentimentos, eles são uma interpretação. E essa interpretação, como já vimos, ela pode receber influência de várias questões. Mas hoje eu quero falar sobre como esse estado afetivo, essa interpretação, pode ser melhor trabalhada, pode ser aprimorada, pode ser construída. Eu penso que isso que é a grande novidade, é a grande notícia boa. Nós podemos transformar. A grande questão não é que possamos ter ou não ter os sentimentos, mas é o que fazemos deles, o que nós deixamos ser governados por eles. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, não é como você vive a emoção ou o sentimento. Por exemplo, nós vimos que a raiva, ela é uma emoção negativa. E vimos por que ela é negativa. Porque a tendência é afastarmos do estímulo, da pessoa, da situação que me provoca esse sentimento. A grande questão não é ter ou não ter raiva. Não é aplicar um julgamento moral, não pode ter a raiva. Mas é entender o que essa raiva produz dentro de mim, como essa raiva impacta a minha forma de expressar
e a minha forma de conviver. Pensamos também na alegria, no amor, enquanto uma emoção positiva que tende a aproximar. Mas muito mais é também entender o que esse amor, enquanto um sentimento, provoca dentro de mim, diz sobre mim. Você já deve ter ouvido a expressão inteligência emocional. Sim, inteligência emocional. É uma expressão que tem ganhado muito popularidade atualmente. As pessoas estão tentando conhecer, desenvolver a sua inteligência emocional. E eu te digo, isso é possível a gente construir e desenvolver uma melhor inteligência emocional. Isso nos dá a oportunidade de não sermos governados pelos nossos estados afetivos, mas sim para sermos gerenciá-los para poder conduzi-los da melhor forma possível. Já disse aqui em um dos nossos encontros a frase de Epicteto que diz que as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que elas têm das coisas. Então, a inteligência emocional me ajuda a que eu tenha maior conhecimento. Veja, conhecimento, e aqui eu não estou falando de saber enquanto definição, enquanto algo racional, enquanto algo acadêmico, mas de um saber que me produz um bem-estar, de um saber que me faz apropriar daquilo que eu estou sentindo. Então, quando nós falamos de inteligência emocional, sim, nós estamos falando sobre autoconhecimento. E é isso que vai conduzir e vai melhorar as nossas relações. Também no decorrer dos nossos encontros, nós observamos que existem modos de reagir. Um modo mais reativo, no qual eu não paro, reflito, no qual eu não uso a inteligência emocional. Estou trazendo aqui hoje porque eu quero introduzir esse tema, inteligência emocional. Nós já vimos que, ao reagir reativo, nós limitamos, nós ficamos aprisionados. Ou, se você me permite dizer, nós somos conduzidos pelas nossas emoções. Nós somos conduzidos por uma imaturidade. Isso é um ponto importante. Inteligência emocional vai mostrando a minha maturidade afetiva. Então, há outro modo de reagir, de lidar com as circunstâncias, que é aquilo que nós falamos da situação ou do posicionamento proativo. Então, a grande questão é, o que é essa tal de inteligência emocional, Joana, que o povo tanto fala? Eu te digo, olha, não estamos falando de uma inteligência cognitiva, nós não estamos falando de QI, nós não estamos falando de pessoas superdotadas. A inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida por todos. A inteligência emocional não se trata de conhecimento racional. Ah, aquela pessoa, ela fez faculdade, ela estudou. Não, não é isso. Nós estamos falando de conhecimento de vida. Nós estamos falando de sabedoria. Então, a inteligência emocional implica isso. Implica essa capacidade de usufruir da sabedoria da vida. Inteligência emocional, definindo, ela é a capacidade de cada pessoa de identificar seus sentimentos, identificar seus estados afetivos e mais, e saber utilizar e saber escolher o melhor modo
de lidar com esses estados afetivos. Veja que quando nós estamos falando aqui da definição, inteligência emocional é a capacidade de cada pessoa de identificar seus estados afetivos. Veja que em momento nenhum eu estou dizendo que a pessoa não possa ter os estados afetivos. Eles existem. Faz parte da nossa condição. Mas vai um pouco mais além. Pois, mesmo identificando, ela precisa fazer uma melhor condução. Ela precisa fazer uma melhor direção. Ela precisa fazer melhores escolhas. Então, a inteligência emocional, ela é essa capacidade de identificar e de discernir, de separar o que a pessoa está sentindo e de lidar com tudo isso. E nós podemos construir, nós podemos desenvolver essa inteligência emocional. Normalmente, as pessoas são arrastadas pelos que elas... Normalmente, as pessoas são arrastadas por aquilo que elas sentem. Elas são conduzidas. O sentir, aquilo que ela está sentindo, vai fazendo ela reagir. Por exemplo, olha, a pessoa está com raiva, ela vai lá, briga, xinga. A gente vê muito isso no trânsito, principalmente. A gente vê nas relações. Estando com raiva, eu ofendo o outro. Eu falo coisas que depois eu arrependo. Eu falo de um jeito impulsivo. Olha, inteligência emocional não quer dizer que eu não sinta a raiva, mas quer dizer que eu posso fazer uma melhor condução para que ela tenha uma melhor forma de expressão. Inteligência emocional tem a ver com essa condição de expressar da melhor forma as nossas reações. Quando a pessoa não tem inteligência emocional, ela confunde. Ela confunde o que ela está sentindo do que ela está fazendo. Nós já vimos isso. Ela está ansiosa, ela vai lá e come. Ela confunde o que é dela e o que é do outro. Ela confunde. Inteligência emocional me ajuda a identificar em mim. E também, claro, me ajuda a identificar no outro. Mas eu não faço essa confusão do que é meu e do que é do outro. Então, por que eu sou tão encantada com essa questão do autoconhecimento? Para a gente ter inteligência emocional, nós precisamos de autoconsciência, nós precisamos de autoconhecimento. Só se adquire inteligência emocional quem se aventura, quem se permite, quem paga o preço de ter autoconhecimento. Então, inteligência emocional é isso. Por isso eu sou tão encantada com o autoconhecimento. Não é só porque eu sou psicóloga. É porque eu vejo os benefícios. Eu vejo o quanto que o autoconhecimento, ele impacta em mim, no outro. E para a gente ter inteligência emocional, eu preciso ter autoconhecimento. Eu posso produzir, eu posso construir, eu posso melhorar esse autoconhecimento. O desafio encontrar-se foi criado para isso. Foi criado para que você tenha maior intimidade com você. E, claro, maior autoconhecimento. Normalmente nós vamos percebendo, eu tenho percebido muito isso, e já disse aqui nos nossos encontros, as pessoas estão muito distraídas, apressadas, longe delas próprias, longe daquilo que elas estão sentindo. Olha a frase de hoje. A frase que é: só se vê com o coração. O essencial é invisível aos olhos. As pessoas ficam olhando, fazendo, vendo coisas, o externo, só o externo.
E elas esquecem de olhar para si. Isso tem um preço muito caro, não reconhecer. Tem um preço muito caro não olhar para você. Então, o autoconhecimento, ele vai nos proporcionar que a gente não fique tão distraído com as circunstâncias, que a gente não seja tão afetado com as circunstâncias. É claro, nós vivemos a vida real, nós estamos aqui na realidade. Nós somos também efeito dessas circunstâncias. Elas existem para todos. Então, o modo de reagir é que vai fazer o diferencial. Então, quando a pessoa ela não consegue olhar para si, ela não consegue identificar, ela só olha para o externo, ela só está tão distraída, a vida fica muito limitada. E a vida ficando limitada, ela fica restrita. E a vida ficando restrita, ela fica vazia. E a vida ficando vazia, ela fica sem sentido. Por isso, as pessoas estão hoje tão entediadas. O tédio é um grande problema. Por isso as pessoas estão tão solitárias. Porque elas estão cada vez mais limitadas, olhando só para fora. É caro não olhar para si. É claro que olhar para si, olhar para dentro, implica também essa necessidade de mudança. Implica responsabilidade. Provavelmente você escuta, ou você próprio já disse, olha, eu vejo que hoje as pessoas não se responsabilizam. Nós estamos aqui vivendo uma geração, um momento cultural onde não há uma responsabilização. Sim, a vida fica limitada. Está sempre fora. O culpado é o outro, o culpado é o governo, o culpado são as pessoas. O culpado está sempre fora, não está dentro. E se a vida fica limitada, ela fica vazia, como nós já falamos. Ela fica entediada, ela fica sem sentido, ela fica sem sabor. E claro, adoecemos. Então, a grande questão, a importância de se construir uma inteligência emocional. Olhar para nossos afetos, olhar para nossos estados afetivos e saber discerni-los e saber que eles existem e eles estão ali porque tem um sentido, tem um motivo. Nos encontros anteriores, eu fui mostrando por que surgiu o medo para me proteger, a sobrevivência. Por que surgiu a alegria, o amor? Para nos proteger, para que a gente vivesse em sociedade, vivesse juntos. Então, há uma razão para todos os nossos sentimentos, há uma razão para todos os nossos estados afetivos. E a gente precisa saber para dar a melhor condução. Então, hoje eu vejo que essa limitação, não olhando para si, as pessoas confundem as coisas. A frase, o essencial, não se... a frase do dia, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Então, hoje, na maioria das vezes, as pessoas confundem sentimento com pensamento. Isso é efeito de não olhar para si, de não ter consciência, de não ter autoconhecimento sobre o seu sentimento. Então ela põe como se fosse um pensamento. Quer um exemplo? A pessoa vai dizer, eu sinto que você ficou chateado. Olha, eu sinto que você ficou chateado? Sinto? Isso é sentimento? Não, isso não é sentimento. Isso é um pensamento. Ou, eu penso que você ficou chateado por isso, por isso. Isso é uma ideia. Isso não é um estado afetivo, isso é um pensamento. Então, quando eu falo que a vida fica limitada, é porque
a pessoa confunde. Ela está usando o pensamento ou comportamento no lugar do sentimento. Há uma confusão. Inteligência emocional é isso, é identificar e discernir e separar. Peraí, isso é meu pensamento. Olha, eu fiquei chateado, né? Eu estou entristecido por isso, porque você não fez tal coisa, ou porque você fez tal coisa. Ou eu penso que você não leva em conta os meus sentimentos. Eu penso que isso é seu, isso é uma ideia sua. E claro, isso produz muitos sentimentos, mas isso é um pensamento. E quando nós não sabemos fazer essa distinção, isso dá uma confusão danada na forma que a gente convive. E aí a pessoa começa a falar só do que ela pensa. Eu penso que o mundo é contra mim, nas convivências diárias, nas convivências íntimas. Eu sinto que minha mãe não gosta de mim. Eu sinto, eu penso. Eu posso dizer, eu sinto triste quando eu penso que minha mãe não gosta de mim. Ou, nossa, eu penso que é tão bom, né? Eu estou alegre, eu penso. Então, todas as vezes que a gente, né, se você estiver dizendo, eu sinto que você está chateado, no lugar do sinto, se você puder trocar por eu penso que, eu acredito, eu acho, isso é um pensamento, isso não é um sentimento. E se não é um sentimento, ele vai estar em outro campo. Ele tem sim seus efeitos. Mas se nós estamos aqui falando de estados afetivos, isso não é um sentimento. E as pessoas confundem. Elas perdem o significado do sentimento. Elas não conseguem discernir, separar, dizer o que é. E, como eu disse, se ela fica triste porque o outro a deixou chateada, isso produz muitos sentimentos. Mas isso não, eu estou chateado não é sentimento. Uma outra grande confusão que as pessoas fazem é a redução das palavras, a redução do dizer. Observo hoje que as pessoas estão muito limitadas com o seu vocabulário. E veja, isso não é uma questão de intelectual, isso é uma questão afetiva. É uma questão afetiva. As pessoas vão dizer assim, olha, eu pergunto, e aí, como que você está? Ih, tô mal. Ah, me conta mais um pouquinho. Não, eu tô mal. Ou então o contrário. Como que você tá? Ih, cara, hoje eu tô super bem, tô bem. Não, me conta mais. Tô bem. A pessoa não consegue falar, sabe? Ela não consegue dizer mais. E às vezes quando eu pergunto, e eu às vezes pergunto, não só no meu consultório, mas assim, me conta com detalhes o que é isso. Esse é um bom exercício para que você detalhe, porque senão fica muito restrito, fica limitado. Você, num determinado momento do dia, você fala, tô mal. E a pessoa fala, o que aconteceu? Não, tô mal. Só isso. É só. A pessoa não consegue ampliar, ela não tem vocabulário, ela não tem argumentação, ela não sabe descrever. Ela não sabe por quê? Porque ela não tem intimidade. Todas as vezes que falta a nós intimidade com os nossos sentimentos, nós não sabemos descrevê-los. Nós não sabemos falar sobre eles. Nós não temos vocabulário e palavras para dizer. Fica restrito. Tô mal, tô bem. Isso é falta de intimidade. E nós podemos construir isso. Então, aqui já no meio, né, como um desafio para você, no decorrer do dia, se você identificar em você um estado afetivo, comece a perguntar, peraí, o que eu estou sentindo? Ah, estou triste. O que essa tristeza produz? O que essa alegria fala? Né? Começa a dar palavras, começa a colocar palavras.
Quando você está vivendo no seu dia a dia, quando você está tendo algum evento, alguma situação, observe, ponha palavras. Não precisa só ficar contando e falando para os outros, mas diz para você também. Agora eu estou alegre. Agora eu estou feliz por isso, por isso. Agora eu estou aliviado. Agora eu estou contente. Agora eu estou preocupado. As pessoas não conseguem dizer isso. Isso é uma grande situação que afasta da inteligência emocional, que afasta do autoconhecimento, que afasta da intimidade. Outro ponto muito importante para a inteligência emocional é que, habitualmente, as pessoas têm uma dificuldade em responsabilizar-se pelos seus sentimentos. Ou, dizendo de outra forma, as pessoas têm uma tendência a culpabilizar, a responsabilizar o outro pelos seus sentimentos. Então, quando eu não me sinto responsável pelos meus sentimentos, veja, eu estou sentindo tristeza ou eu estou com raiva. Qual que é o sujeito da frase? Eu. Aqui não é aula de português, mas é importante que eu veja quem é o sujeito da frase. Quem é o sujeito que está ali sendo afetado? Eu. Então, essa dificuldade em responsabilizar-se pelos seus sentimentos também vai fazendo com que a vida fique muito limitada, porque está fora, é sempre fora. E como nós já vimos e ainda iremos ver mais sobre isso na nossa próxima semana, isso gera uma sensação, um sentimento de vítima, porque está sempre fora. Então, indica que nós não sabemos sobre o que nós estamos sentindo. Eu não consigo me responsabilizar. Eu digo, eu estou triste ou o outro me deixa chateado. O outro me deixa assim. Olha, agora eu já estou falando de sentimento. Ser chateado. É diferente de eu falar, eu penso que você está chateado. Ali era o pensamento. Agora eu estou falando de sentimento. Você me deixa chateado. Eu estou chateado. Me deixa. Sujeito, eu. Então, eu atribuo ao outro. É claro que estar chateado, isso pode ser por várias situações. E, claro, existe o outro, e existe a circunstância. E não quer dizer que nós estaremos imunes à presença ou à reação daquilo que o outro faz comigo ou que o outro me faz sentir. Mas é interessante que a gente sempre comece a olhar para dentro. E olhar para dentro, responsabilizar-se, é muito diferente de culpar-se. Muito diferente. Culpar-me quer dizer que eu estou errado, quer dizer que eu faço algo de errado, quer dizer que há uma penalização. Culpar é isso. Veja, na nossa vida real, os culpados são punidos. A justiça faz isso. Agora, quando nós falamos de responsabilidade, nós estamos dizendo de um ato no qual eu sou responsável. Eu escolho, eu decido e eu me responsabilizo por isso. Então, esse é um ponto importante. Então, entender esses estados afetivos faz com que eu tenha uma boa condição de relacionamento com as pessoas. Isso é um ponto importante. E nós vemos que, olha, existe o outro, existe a circunstância. Mas a grande questão de olhar com o coração não é que eu ser bonzinho. A frase do Pequeno Príncipe, essa é uma frase do livro O Pequeno Príncipe,
em momento nenhum, é um pedido para você ser bonzinho, passivo. Ou olha com o coração. Não é isso. Olhar com o coração é: há aí um estado afetivo e eu preciso me responsabilizar por ele. Esse é um ponto importante. Então nós vamos vendo que, à medida que as pessoas vão fazendo essa confusão, elas não conseguem diferenciar o que elas pensam, do que elas sentem, o que é dela, o que é do outro. Essa restrição no vocabulário faz também uma outra confusão. Ela começa a usar a mesma expressão para tudo. De novo, algo restrito, muito restrito. Então ela diz: eu amo sorvete, eu amo viajar, eu amo a Paula. Veja, eu amo. É a mesma coisa. As pessoas começam a usar a mesma expressão. Peraí, eu amo sorvete. Eu posso gostar, apreciar, degustar. Eu posso apreciar, viajar. Então eu coloco tudo com a mesma forma de expressão. De novo, restrito, limitado. Por quê? Porque eu não tenho um vocabulário, porque eu não sei dizer, né, o que eu sinto, o que eu penso, o que cada sentimento ligado a determinadas coisas, às pessoas. Eu não consigo fazer essa separação. Aí a gente vai vendo essa restrição. Isso, claro, só me afasta de mim, dos meus estados afetivos e também do outro. E claro, todas as vezes que eu ponho fora, que eu responsabilizo o outro, eu não estou nem me compreendendo, nem compreendendo o outro. E qual que é a importância da gente também compreender o outro? Porque isso me dá uma possibilidade de comunicação. Isso me dá a possibilidade de conviver, viver, viver junto. Compartilhar, experienciar juntos, de ter um maior entendimento. Daí a importância de eu compreender o outro, compreender a mim mesma, porque eu não misturo. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Cada vez que eu sei mais de mim, eu misturo menos com o outro. Cada vez que eu sei quem eu sou, menos eu misturo com o outro, menos eu confundo com o outro. Esse sentimento não é meu, isso é seu. Esse pensamento não é meu, isso é seu. É você que está pensando que eu não estou te dando atenção. Não é meu. Agora, isso pode produzir sentimentos em você, isso pode sim trazer com que eu pense sobre minhas atitudes. Mas é importante que isso fique claro, porque isso facilita a convivência. Todas as vezes que nós conseguimos argumentar e falar, ampliamos a nossa inteligência emocional. É muito interessante que há pessoas que têm toda uma questão de estudo acadêmico, são doutorandas, né? Já fez tudo na faculdade, mas são analfabetos emocionalmente. O analfabetismo emocional é preocupante. Isso me preocupa muito enquanto profissional da área de saúde. Esse analfabetismo emocional, ele tende a crescer. Porque se você não sabe de você, você se confunde com o outro. E isso nós vamos ver amanhã, no nosso próximo encontro, a repercussão disso tudo. Quanto menos eu sei de mim e me confundo com o outro, mais eu comparo. Quanto menos eu sei de mim e confundo com o outro, mais eu atribuo coisas que são minhas ao outro. Esse analfabetismo emocional faz cada vez mais que as próximas gerações
sejam mais analfabetas. Porque se eu não ensino para os meus filhos, se eu não ensino com quem, ensino aqui entre aspas, se eu não ensino, convivo, expresso e dou a oportunidade ao outro de se conhecer, ele também vai ser um analfabeto. Você provavelmente já viu isso em algumas famílias. São famílias, entre aspas, fechadas, sistemáticas. São famílias que não sabem falar das emoções. São famílias que não sabem dizer o que estão sentindo. E provavelmente você já observou o quanto há adoecimento nessas famílias. Então, esse analfabetismo emocional é preocupante, porque a próxima geração não vai aprender. Essa próxima geração, da próxima, vai ficar cada vez mais longe. As pessoas não falam, não expressam, não leem, não convivem. Isso é sério. Isso me deixa triste e preocupada. Mas por isso, o desafio é encontrar-se. Por isso faço a minha parte, para que a gente não tenha uma vida seca, para que a gente não tenha relacionamentos secos. Estou fazendo aqui referência a um livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Nesse livro, há apenas um único diálogo. É um livro intenso. Um livro que descreve como as pessoas relacionam. Elas não falam, elas não dizem. Há um único diálogo com a cachorra-baleia. E há uma frase no livro muito impactante. Essa frase diz assim: chorou, mas como estava invisível, ninguém viu. Me preocupa isso. Quando nós não desenvolvemos uma inteligência emocional, quando nós não identificamos, não falamos, não reconhecemos, não trabalhamos os nossos estados afetivos, temos vida seca, ficamos invisíveis. Então, é para isso que nós precisamos exercitar. Sabe, do mesmo dia que você vai lá na academia, exercita seus músculos, exercitar essa capacidade afetiva. Exercitá-la. Fale, fale, fale. Observe, leia, converse, viva, experiencie. É isso. É uma experiência. Experiencie. É muito diferente de você falar sobre. No nosso encontro anterior, eu disse isso. Amar é muito diferente de saber amar. O verbo amar, você pode conjugá-lo. Eu amo, tu amas. Amar é muito diferente de saber amar. Então, falar de estados afetivos é muito diferente de experienciar estados afetivos. Então, o meu chamado aqui para você é para isso, para que a gente possa ter e desenvolver uma inteligência emocional. Para isso, existem algumas ferramentas, algumas coisas que nos auxiliam. Nós vamos falar um pouco, vou citar, mas no nosso próximo encontro iremos trabalhar com mais detalhes. Hoje foi isso. Nós podemos ressignificar os nossos estados afetivos. E nós precisamos, para que a gente não tenha uma vida seca, invisível, empobrecida, entediada, deprimida. Para isso, nós precisamos observar, ter intimidade mesmo conosco, discernir o que a gente está sentindo, identificar os nossos sentimentos,
discernir quais são. Isso é sentimento, isso é pensamento. E mais, identificar meus sentimentos é porque quando eu sinto algo, esse sentimento vem atender uma necessidade. É importante que eu saiba disso. E é importante que eu expresse isso também para o outro, para não dar confusão. Por exemplo, se eu digo, você me deixou chateado, vírgula, porque eu preciso que você demonstre o seu carinho. Então, nós estamos falando de uma necessidade, é sua. Não estou falando aqui quem está certo, quem está errado. Não é isso, não é juízo de valor. E nós vamos ver isso no próximo encontro. Não é juízo moral. É identificar qual a necessidade. Qual a necessidade que não foi atendida. Isso é muito importante. Veja, todas as vezes que uma necessidade ela não é atendida, nós temos sentimentos para falar sobre isso. Quando eu não tenho uma necessidade atendida, eu me frustro. E a gente precisa ter cuidado com a frustração, porque ela vem vestida de um tanto de coisa. Na frustração eu como mais, na frustração eu compro mais. Não, eu sou compulsiva a comprar, estou frustrada. Então, há uma frustração de uma necessidade. E a gente precisa identificar. Além disso, essas outras ferramentas, quando a gente diz de identificar, é aprender a aceitar e apreciar seus estados afetivos. Não existem bons julgamentos, né? Não existem bons. Ele está ali por alguma necessidade. Apreciar é valorizar cada estado afetivo. Ele está ali por alguma necessidade. Nós vamos falar disso no próximo encontro. Lembrar que, à medida que existe você, também existe o outro. É uma pista de mão dupla. Nós somos impactados pela circunstância. Nós somos impactados pelo que o outro faz ou deixa de fazer. Mas eu sou responsável por aquilo que eu quero fazer. Eu sou responsável pelo meu sentimento. Eu não sou responsável porque o outro fez. Isso é do outro. Mas eu tenho que separar isso. Eu sou responsável pelo aquilo que eu sinto. Ah, o outro brigou, o outro fez isso. E eu quero sentir o quê? Isso que eu preciso saber. Diferenciar. Existe o outro. Mas existe a minha responsabilidade sobre o que o outro me faz sentir. Outra ferramenta importante nessa construção, que nós vamos aprofundar um pouco mais, é que a gente precisa saber as diferenças entre dentro e fora. Isso faz toda a diferença. Eu preciso aprender a lidar com meus afetos. Isso faz com que eu tenha maturidade, isso faz com que eu tenha tranquilidade, bem-estar, felicidade e, claro, saúde. Então, para isso que nós estamos aqui falando de emoções. Para isso que nós estamos aqui no desafio Encontrar-se. Buscar autoconhecimento para uma transformação. E quando nós falamos dessa inteligência emocional, a boa notícia é que não tem idade, todos podem. Não é uma questão cognitiva, todos podem. Basta a gente querer, decidir, escolher e fazer. Eu encerro o nosso encontro de hoje novamente com a nossa frase inicial. Do Pequeno Príncipe, do livro Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E também encerro o nosso encontro com o desafio. Como habitual, sempre encerramos com um desafio.
E o desafio de hoje é que você observe os seus estados emocionais. Que no decorrer do dia, você observe o que você está sentindo. Você está confundindo? É pensamento? É sentimento? Observe isso. Que você identifique um estado emocional e que você veja qual a necessidade que ele está ali. Por exemplo, hoje eu fiquei triste porque não consegui ver aquela pessoa que eu gosto. Hoje eu fiquei feliz porque meu amor me deu um beijo. Há uma necessidade que ela é satisfeita e ela é minha. Então, observe, no decorrer do seu dia, esse estado afetivo está vindo para qual necessidade? E que você também, no decorrer do dia, possa apreciar, valorizar os seus estados afetivos. Te espero no nosso próximo encontro, fechando a nossa terceira semana do desafio Encontrar-se.